Deixa eu repercutir aí as últimas falas e também ações do presidente americano Donald Trump com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Professor Trump botou a primeira, engatou a primeira marcha e não parou mais de falar nos últimos dias. Ele começou com um discurso longuíssimo dele também, de um ano, né, do seu primeiro ano completado do segundo mandato. Depois começou a falar em Davos, falou mais de uma hora no seu discurso. Depois falou com o secretário-geral da OTAN, falou com os jornalistas, está falando. Dessas falas todas, quais que, na sua visão, professor, a gente tem que ficar mais atento? Questão da Groenlândia, que parece que ele acelerou bastante, mesmo os líderes europeus ficando para trás e não entendendo o que está acontecendo, ou também a questão do Conselho de Paz, que é mais um poder para Donald Trump, porque ele se coloca como o cara que é acima desse Conselho de Paz e que vai organizar todos os países abaixo, né? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Paula, boa tarde, Paula. Eu acho que você resumiu, né, de uma forma clara tudo aquilo que Trump faz. A gente pode condenar Trump do que quisermos, né? Só não podemos condenar que ele entende de mídia, né? Ele consegue estar na mídia exatamente o tempo todo, em todos os quadrantes, no mundo inteiro. Né? Todos na mídia ficam sem escolha, porque ele faz a coisa, exatamente o que você disse. Ele faz, ele fala, tudo mais, e aí as atenções de concreto. Né? O que é que nós temos de concreto? Né? Nós temos promessas em todas as áreas que você falou. Né? Vamos começar pela que está mais perto da gente, que está mais fácil da gente falar, até por uma questão de ordem. Né? A Groenlândia. Né? O que aconteceu na Groenlândia? A Groenlândia, ele colocou tarifas para os países europeus que disseram que ele não ia tomar a Groenlândia, não se toma a casa dos outros, não se invade o território dos outros. Então, ele disseram, o que aconteceu de fato? Não é? De fato, a Europa colocou limites. A Europa lembrou no domingo, hoje nós estamos na quinta-feira, desde domingo, a Europa fez uma reunião dos 27 embaixadores dos países europeus e eles decidiram o seguinte: se o Trump fizer isso, aqueles atos anticoerção que nós tínhamos pensado no ano passado e que nós resolvemos adiar porque ele fez uma tarifa só de 15% sobre o geral da Europa, era 45%, nós vamos pôr em prática agora. Sabe, Paulo, esse daí tinha três coisas nesse anticoerção. Primeiro, as empresas americanas teriam dificuldade em entrar na Europa. Investimentos europeus nos Estados Unidos, vamos com calma, vai frear. Terceiro, que era onde doía. Prestação de serviços europeus, não mais, prestação de serviços americanos, não mais na Europa. Aí pegava em cheio as big techs, aí pegava em cheio aquilo que era o interesse real dos financiadores de Trump. Opa! Aí ele começou a voltar para trás, começou a recuar. Foi exatamente pelo que a Europa decidiu no domingo, que na segunda-feira e na terça as bolsas norte-americanas despencaram, especialmente de tecnologia. Ele sentiu o tranco. Quando a realidade bate no bolso, o Trump entende o recado. E aí ele recuou, sem recuar, porque ele precisa manter o assunto da Groenlândia em pauta, interessa. Todo mundo fala disso. É igualzinho o Panamá. Lembra quando ele queria tomar o Panamá? A mesma coisa. Né? Na prática, os interesses europeus disseram, aqui não. Né? Nós não somos a Venezuela. Né? E Trump, de alguma forma, escolheu fazer aquilo que ele sempre faz, né? Vender uma mentirinha. Ah, tá tudo acertado. O Mark Rutte, como vocês mostraram, em seguida disse, espera aí, não é diferente no Conselho de Gaza. Nós falamos de Groenlândia, em Gaza foi a mesma coisa. Exatamente o que você disse. Nós temos um segundo passo em Gaza, um segundo passo do plano de paz, que era instalar um conselho, no qual ele, Trump, é o comandante supremo. Ele, Trump, faz tudo o que quiser. Ele decide os membros, ele decide quem está fora, ele decide quem é do conselho permanente. Né?
Ele só esqueceu daquela frase eterna do Garrincha, né? Combinou com os russos, né? Porque ele precisava ter combinado com Israel, que já avisou, opa, combinado com Gaza, que diz, espera aí, do que você está falando? Não importa, né? Sabe, se você me perguntar um resumo sobre o que é que aconteceu nessa última semana, sabe, é Trump sendo Trump. Não é nenhuma novidade. É só olhar para isso e a gente percebe que é Trump sendo Trump. Primeiro ele joga, aí depois a gente vê as respostas e as repercussões. Ele sempre joga um pouquinho mais para cima, né, professor? Para colher Sim, o exatamente o tempo que ele inteiro. quer. Essa é a Como jogada dele. qualquer, como qualquer corretor de imóveis. É. Ele põe o preço mais alto porque qualquer imóvel tem três preços: o do vendedor, o do comprador e o do negócio. O corretor joga o preço para cima. É o que o Trump faz o tempo inteiro. A diferença do Trump entre o Trump e os meus alunos de primeiro semestre é muito pequena, porque eles também fazem grandes histórias, né, sobre por que eles não estudaram. Aí, eles, quando você cobra, eles lomam para você e dizem, se colar, colou, né, professor? Eu falei, perfeito. É a mesma lógica do Trump, só que os meus alunos não mandam no mundo, né? Meus alunos não têm o maior PIB do mundo e não têm as forças armadas que ele tem. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para aí, nós temos que nos conformar que a realidade é essa. Só que ele está, com isso, mudando todo o xadrez geopolítico do mundo. Eu chamo a atenção para o discurso do primeiro-ministro do Canadá, que foi claríssimo. Esquecem, a velha ordem não vai voltar. É China e Estados Unidos se debatendo. Nostalgia não resolve nada. Vamos pensar em atitudes reais e independentes. A Ursula von der Leyen, que é quem tem poder na União Europeia, disse a mesma coisa. Trump pode não ter entendido o recado, que isso é sofisticado demais para ele, mas o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dele, avisou, as ações estão caindo. Aí ele parou um segundo para pensar. Professor, vamos ver quais são as repercussões aí nas próximas horas. Se Trump volta a falar hoje, que ele está bem falador aí nos últimos dias, para seguir acompanhando as análises com o senhor também. Muito obrigada, viu? Feliz 2026 para o senhor, que a gente não tinha se falado ainda. Grande beijo, até a próxima. É isso mesmo. Feliz 2026 para você também, minha querida. É isso mesmo, Paula. Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima.